O meu nome é Mário Ferreira da Cunha, como já foi dito, e ao contrário do que foi dito, no entanto, não, apesar de estar a representar aqui as carreiras europeias, não tenho eu próprio uma carreira europeia. Não sou membro da União Europeia, não sou funcionário da União Europeia. Isso coloca-me numa posição um pouco estranha aqui, porque não consigo falar-vos em primeira pessoa sobre o que é ser funcionário da União Europeia, o que é trabalhar para a União Europeia. Mas, por outro lado, também coloca-me numa situação que eu não estou pago não sou pago para estar a fazer este trabalho, portanto, em grande medida, de facto, acredito naquilo que vos estou a dizer e o que vos vou dizer, e acredito que, de facto, vale a pena, para muitos de vocês, pelo menos, entenderem a União Europeia como uma via profissional legítima e, mais do que legítima, bastante atrativa para aqueles que se interessam por algumas das questões que a União Europeia trata, que são muitas, como passaremos a ver. E se há alguns anos atrás talvez fosse mais simples vender a União Europeia e vender a União Europeia também como empregador, hoje em dia talvez seja um pouco mais complicado. A União Europeia está a passar por uma crise política, por uma crise económica, por uma crise social, e em Portugal, que é um dos países mais afetados por, se calhar, todas estas diferentes crises que se sobrepõem, é ainda mais complicado vender a União Europeia, até porque muita gente culpa a União Europeia, e se calhar não sem razão, por estas sucessivas crises e crises em camada. Portanto, talvez seja mais do que nunca necessário reabilitar a União Europeia um pouco enquanto instituição, para também reabilitarmos um pouco enquanto empregador, potencial empregador de alguns de vocês. E a este propósito, perante este desafio, aquilo que eu me lembrei foi um pouco da história da vida de Brian, que é um filme dos Monty Python, que alguns de vocês se calhar conhecem, em que eles estão a preparar uma grande conspiração para derrubar o poder do Império Romano na Palestina, naquela zona, e aquilo que uma das questões que se coloca, ou que os líderes da conspiração colocam, é o de saber então, afinal, o que é que o Império Romano fez por nós, ou alguma vez fez por nós. Da mesma forma, eu acho que nós temos um pouco esta ideia aqui na Europa, e particularmente em Portugal, ou particularmente em Portugal, até não, noutros países será pior ainda, mas em Portugal também, de que, então, afinal, o que é que a União Europeia fez por nós? Só colocam-nos numa situação complicada, mandam austeridade, o euro criou aqui inflação, foi terrível. Há muita necessidade também de fazermos um pouco o contraposto disto e apresentarmos um pouco. Então, se no Império Romano, na altura, há um vídeo que disse, então o que é que o Império Romano alguma vez nos trouxe? Eles vão dizendo, o aqueduto, o aqueduto, sim, mas o aqueduto é uma coisa normal. Canalização, estradas, irrigação, medicina, educação, vinhos, bens públicos, ordem, segurança, e a determinada altura criam ali um conjunto de coisas que, de facto, o Império Romano tinha trazido para esta ideia da grande conspiração para derrubar o Império Romano, parece atacar um pouco essa ideia que eles tinham. No Império, acho que se passa um pouco o mesmo. Se nós pensarmos um pouco o que é que a União Europeia nos trouxe, pode ser complicado para nós, sobretudo de uma determinada geração, que já viveram com a União Europeia, comparar aquilo que era Portugal antes da União Europeia, ou antes da entrada na União, e aquilo que é depois. Também comparar que tipo de vias é que poderiam ter, caminhos alternativos é que poderiam ter surgido caso Portugal não tivesse entrado. Mas eu acho que, de facto, temos de reafirmar que há um grande conjunto de conquistas em Portugal e pela Europa fora que estão ligadas intimamente à União Europeia. Nós também temos estradas, hospitais, escolas, bibliotecas, fibra óptica, metro, ferrovias, grande parte das infraestruturas que se desenvolveram em Portugal nos últimos anos foram infraestruturas desenvolvidas com apoio da União Europeia. Relativamente à educação, nomeadamente ao ensino superior, também houve um grande investimento por parte da União Europeia em Portugal. Muitas das pessoas que hoje recebem bolsas de estudo, que vão à cantina, muitas das nossas universidades foram reabilitadas também com apoio de fundos europeus. Muita da formação profissional que foi feita ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, foi feita também com o apoio da União Europeia, mas também noutras áreas, nomeadamente na área ambiental. Temos hoje padrões de eficiência energética, formas de proteção ambiental, diversidade
preservação de reservas piscícolas muito importantes para esses setores da nossa economia. Do ponto de vista da própria política agrícola comum, também é costume nós aqui, sobretudo em Portugal, atacarmos algumas das consequências que isso teve. Mas de facto temos hoje, no panorama europeu, preços agrícolas mais estáveis. É hoje possível, mais do que era algumas décadas atrás, para os agricultores europeus terem uma vida digna com essa sua profissão. E temos hoje também mais autossuficiência alimentar à escala europeia. E se calhar na nossa vida mais pessoal, nós hoje vemos que temos uma grande facilidade face aos nossos pais em viajar livremente por essa Europa, com fronteiras livres. Se queremos arranjar trabalho lá fora, é hoje muito mais fácil, estamos hoje muito mais protegidos do que as pessoas que iam a salto quando queriam sair de Portugal para ter melhores opções de vida. Temos meio século de paz. Pode-se dizer, mas se calhar também teríamos esse meio século de paz caso não estivéssemos na União Europeia. Mas se nós olharmos para as fronteiras da União Europeia, quer no Norte da África, quer no Leste Europeu, nós vemos que basta sair um pouco deste guarda-chuva da União Europeia que as coisas começam a ser bastante mais instáveis. Não necessariamente violentas, em alguns sítios não violentas, mas certamente muito mais instáveis. Eu acho que isto tem a ver um pouco com o facto da União Europeia nos forçar a conversar uns com os outros, conversar uns com os outros regularmente, criar fóruns para a resolução de problemas, que são fóruns pacíficos, e depois os conflitos também não escalam. Do ponto de vista da concorrência, de fins de monopólios, da reindustrialização, das disparidades regionais, da proteção de dados, que também é hoje um tema que está em voga. Há, de facto, uma série de conquistas que têm a ver com Portugal, com a União Europeia e com o facto de Portugal estar hoje na União Europeia. E, portanto, são estas as instituições que fazem um pouco deste trabalho e para as quais que é o European Personnel Selection Office, que é uma das instituições, ou que é a instituição que me selecionou e que eu de alguma forma estou aqui a representar, é para estas instituições que eles recrutam e que fazem parte da constelação de instituições da União Europeia. Vamos falar do Conselho, do Parlamento Europeu, do Banco Europeu de Investimento, embora eles não façam exatamente a seleção, também os ajudamos a divulgar as oportunidades deles, do Banco Central Europeu, embora uma vez mais também não façamos a seleção, também ajudamos a divulgar algumas oportunidades deles, do Tribunal de Justiça, etc. Uma série de instituições para as quais recrutamos. E quem é que recrutamos? Recrutamos pessoas com uma série de perfis diferentes. Aqui, creio que grande parte das pessoas serão juristas e, portanto, será fácil para elas perceber onde é que se poderão encaixar dentro da máquina administrativa europeia, mas não é simplesmente na redação de documentos, sejam eles pareceres, decisões, relatórios de diversos tipos, legislação, também ela de diversos tipos. Não é só para isto que são necessários juristas. Também estamos, por exemplo, neste momento, a recrutar juristas linguistas, com tem sobretudo um trabalho ao nível das traduções, embora não necessariamente, mas para garantir que desde o processo em que se está a pensar ainda que tipo de legislação é que se pode propor, até o processo em que essa legislação é aprovada, que há uma coerência linguística, porque estes processos são processos que envolvem muitas línguas ao mesmo tempo, muitos interlocutores, um processo de consulta complicado, a muitas mãos, mas também a muitas línguas, e, portanto, os juristas também não têm têm um aspecto também muito importante enquanto juristas linguistas. E pronto, mas de facto estamos a falar de uma série de profissões que os juristas podem exercer, de perfis que os juristas podem exercer no contexto da União Europeia. E quem é que estamos à procura? Cidadãos europeus, no caso licenciados, mas também não licenciados com experiência profissional, que falam uma língua dos Estados-membros da União Europeia, mais uma das línguas de trabalho, seja o inglês, francês ou alemão. Uma destas, mais aquilo que será, no caso, creio que todos vocês, o português. Portanto, o português mais inglês, ou o português mais francês, ou o português mais alemão. Obviamente que falarem mais do que uma destas línguas será melhor ainda, ou se falarem outras línguas, por exemplo, um italiano, um finlandês, será obviamente uma coisa que vos poderá beneficiar
poderá tornar mais interessantes enquanto potenciais, enquanto candidatos. Mas estes são os requisitos mínimos, digamos assim, para grande parte das chamadas. Por exemplo, as juristas linguistas já terão de saber uma terceira língua como requisito mínimo, e alguns destes critérios vão mudando um pouco de candidatura para candidatura, de processo para processo, mas o processo típico é mais ou menos este. Estamos à procura de gente talentosa, resiliente e motivada, com capacidades de análise e comunicação, focados em resultados e com capacidades de liderança. São as competências-chave das pessoas que estamos à procura. E a União Europeia está comprometida com a não discriminação, processos de seleção que colocam grande ênfase na questão da não discriminação. Portanto, recrutamos tanto homens como mulheres, pessoas de qualquer tipo de etnia, de qualquer tipo de religião, qualquer tipo de preferência sexual. A União Europeia frisa que, de facto, são um empregador que está interessado em pessoas com mérito, com competências, em bastantes casos com experiência também, mas com competências motivadas, com capacidade para aumentarem o bem-estar nesta grande comunidade de 500 milhões de pessoas, independentemente de outros fatores. Pessoas que estejam interessadas também em trabalhar em equipas multiculturais. Eu entendo que não é para toda a gente estar a trabalhar constantemente numa língua muito provavelmente que não é sua, porque não estará provavelmente a trabalhar em português, rodeado de portugueses, e isto pode ser complicado para algumas pessoas. Mas estamos então à procura de pessoas que provavelmente gostem de estar a trabalhar nestas equipes multiculturais, que tenham algum prazer do facto de estarem a trabalhar num ambiente com diversidade, seja cultural, linguística, do ponto de vista das nacionalidades, etc. Estamos à procura de pessoas que tenham disponibilidade para ir para Bruxelas e para Luxemburgo. Não que necessariamente tenham de ir para lá. Há também pessoas, funcionários da União Europeia em todos os Estados-membros, funcionários da União Europeia também noutros países-membros, mas o grosso do funcionalismo público na União Europeia está, de facto, em Bruxelas ou no Luxemburgo. Cerca de 80% das pessoas são desses dois países, muito provavelmente, a grande maioria delas, destes 80% pelo menos, em Bruxelas. Portanto, estamos a falar de pessoas que tenham esse perfil de não terem medo de mudar de sítio, abraçarem este desafio de emigrar, pelo menos durante alguma parte provavelmente uma parte significativa das suas carreiras, e ter uma carreira na Europa, uma carreira europeia, uma carreira com este tipo de perspectivas. E o que oferecemos? Oferecemos, eu acho que isto é importante, até pelo contexto atual e pelo contexto no mundo do direito, oferecemos bons salários. De facto, eu acho que é uma parte interessante do nosso pitch, que podemos dizer com alguma vontade. Em Portugal, na Suécia, se calhar não, mas para os suecos, os salários da União Europeia, os salários são todos iguais para toda a gente. Se calhar para os suecos não é assim tão bom. Os 4.000 euros com que se pode começar, 4.250, para a maior parte dos recém-licenciados, será esse o valor. Não é um valor tão interessante na Suécia, mas em Portugal é um valor muito interessante. E ainda que o custo de vida nestes países seja superior, de facto, viver em Bruxelas não é a mesma coisa que viver em Coimbra, no Porto, em Lisboa, é um bocadinho mais caro. De facto, são salários bastante atrativos, são salários bastante competitivos. Pode-se viver bastante bem nestes países com um salário de 4.000, 5.000 euros, que vocês vão estar a ganhar caso sejam reportados nos primeiros anos. Depois, oferecemos um ambiente internacional, como eu estava a dizer. Também é algo que, se por um lado afasta algumas pessoas, também atrai outras. Talvez falando um pouco de experiência própria, ou do meu caso particular, é algo que me atrai poder estar num ambiente diversificado. Acho que é algo muito enriquecedor trabalhar constantemente, de forma muito próxima, com pessoas com formações diferentes da minha, que falam línguas diferentes da minha. Acho que ganho muito do ponto de vista pessoal quando isso acontece. E algo que eu provavelmente gostaria de fazer, e qualquer que seja a profissão que eu escolho no futuro, neste momento sou estudante de doutoramento com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas a profissão que eu escolha no futuro, acho que gostaria de ter este elemento. E mesmo enquanto investigador, gosto muito de ir a conferências lá fora, trabalhar em equipas interdisciplinares, e acho que isso é um dos grandes elementos enriquecedores que a União Europeia também pode oferecer. Depois, viagens. Eu sei que muita gente aqui certamente gostará desse aspecto também. Mas grande parte das carreiras europeias tem também um elemento de viagem associado.
há conferências que vocês vão ter de ir, stakeholders ou intervenientes nas diferentes políticas públicas que vão ter realidades que vão ter de conhecer, pessoas com as quais vão ter de falar, e não todas as carreiras, obviamente, há algumas muito mais do que outras. Algumas destas carreiras europeias têm um forte elemento internacional também por esse aspecto de vos colocar em contacto, terem de se deslocar a diferentes países. Também pode ser mau para algumas pessoas que querem ter uma vida um pouco mais estável, mas também terão a oportunidade de se ir adequando um pouco àquilo que querem. Depois, formação ao longo da vida. A União Europeia é um empregador que coloca grande ênfase na questão da formação ao longo da vida. Oferece cursos em diferentes línguas aos seus funcionários, oferece cursos na área de gestão, cursos na área, seja ela gestão de recursos humanos, outros tipos de gestão, oferece cursos até, estava-me a dizer, de preparação para a reforma. É uma das centenas de cursos que a União Europeia oferece aos seus próprios funcionários. Exatamente, tem um curso de preparação para a reforma para os funcionários que estão a reformar, tem um curso para se prepararem porque há de facto pessoas que depois entram em depressão, é um processo complicado, oferecem cursos uma variedade de áreas e, portanto, se querem fazer um desenvolvimento da carreira, não ficar para trás em informática, por exemplo, também tem muitíssimos cursos na área da informática, marketing, etc. Tem uma oportunidade de não ficar para trás. Isto é também importante na eventualidade de quererem mudar de carreira, seja ela dentro da União Europeia ou noutro tipo de contexto. E também, se gostarem de línguas, também é uma excelente forma de irem aprendendo outras línguas neste contexto. Depois, o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Acho que em muitas das carreiras, hoje em dia, é difícil criar barreiras claras entre a nossa vida pessoal e profissional. E a União Europeia ainda vai oferecendo horários de trabalho, em algumas áreas mais do que noutras, mas ainda vai oferecendo horários de trabalho, ainda vai oferecendo capacidade de proteção na maternidade ou na parentalidade, como hoje se diz, ainda vai oferecendo muitos mecanismos de creches e coisas desse género também que são fáceis de arranjar, ainda vai oferecendo um ambiente de trabalho que é compatível com a vida pessoal, com a vida familiar, com a criação dos filhos, etc. Isto também parece um elemento importante, sobretudo para aquelas pessoas que, apesar de quererem ir lá para fora, não querem abdicar de ter uma vida pessoal e uma vida familiar, seguir um pouco com as suas vidas, mesmo logo desde o início das suas carreiras. Depois isto oferece instabilidade e apoios sociais. É um emprego para a vida, o que haverá muito poucos hoje em dia. As pessoas, quando são contratadas pela União Europeia, são contratadas com a expectativa de serem funcionárias, se entenderem funcionárias da União Europeia para o resto da sua vida. E oferecem bons apoios sociais, nomeadamente do ponto de vista de reformas, em que tem um sistema de reformas bastante competitivo, melhor do que na grande parte dos países da própria União Europeia. Oferecem, portanto, estas vantagens também. Depois já falámos um pouco sobre a questão das carreiras em Luxemburgo ou em Bruxelas. Eu acho que este último elemento é também importante. Oferecem a oportunidade das pessoas trabalharem para um universo de 500 milhões de pessoas, 500 milhões de cidadãos da Europa e mais ainda, porque a União Europeia também estabelece muitas parcerias com outros países, nomeadamente países em desenvolvimento, mas também outros, e, portanto, tem muitos projetos que também ajudam a melhorar a qualidade de vida nesses outros países. Eu acho que, ao falar com alguns funcionários europeus sobre esta sua decisão inicial de aceitarem uma carreira europeia, dizia-me um deles que teve a oportunidade de ir trabalhar para uma grande multinacional anglo-saxónica, ou britânica no caso, ele era inglês, e que pagavam até melhor nessa multinacional, que ele ficaria com um emprego também interessante, tinha boas possibilidades também de progressão na carreira lá, mas trabalhava dentro desse grande conglomerado, inicialmente pelo menos para o setor do retalho. Ele dizia que o que eu vou estar a fazer é tentar, o tipo de problemas com que eu me vou deparar diariamente, são coisas como, será que se eu colocar o rolo de papel higiênico no corredor C ou no corredor D, recebo mais lucros? Será que se contratar as pessoas para elas trabalharem nas caixas das X às X horas, vou conseguir aliviar as filas e isso vai representar mais lucros? E depois ele tem que pensar, eu vou estar aqui a trabalhar para o lucro de uma empresa em particular, para, no fundo, um conjunto de pessoas também ficarem a beneficiar. Obviamente também há clientes e consumidores que seriam beneficiados se ele fizesse um bom trabalho
Mas o tipo de problemas com que ele estaria a debruçar-se diariamente não era o tipo de problemas que exatamente que o aliciariam. Eu acho que uma das grandes coisas que a União Europeia pode oferecer é, de facto, problemas aliciantes. Problemas grandes. Como fazer uma união bancária, acho que as pessoas já chegaram mais ou menos à conclusão, ela será mais ou menos para avançar, estamos a ver exatamente em que moldes. Isto é um grande desafio, como fazer isto, como organizar a legislação à escala europeia, grande desafio, como proteger os dados dos cidadãos europeus, enorme desafio, como regular a concorrência e garantir que as pessoas as diferentes empresas estão ao mesmo nível. Um desafio muitíssimo grande, sobretudo contra empresas colossais, que muitas vezes têm uma grande capacidade de influenciar decisões, do ponto de vista dos lobbies, etc. Portanto, todos estes desafios são muito grandes e é por isso que eu acho que também eles são aliciantes para pessoas que têm este perfil de competências, que têm este tipo de talentos e querem colocar esses seus talentos ao serviço de 500 milhões de pessoas. Então, como é que vocês se podem candidatar? Temos um processo que funciona mais ou menos assim. Apresentam uma candidatura online. Essa candidatura, seja ela que vaga for, seja que as vagas vão abrir, e vocês têm de ir no site vendo o que é que vai abrindo ou não, o nosso Facebook depois vamos colocar no final. Isto dá-vos acesso a um conjunto de testes de computador que são feitos numa série de cidades espalhadas pela Europa. Se tiverem entre os melhores desses testes de computador, vão depois são chamados para o centro de avaliação no Luxemburgo ou em Bruxelas. E depois, se estiverem entre os melhores dentro da avaliação feita nesse centro de avaliação, é publicada uma lista de candidatos e os diferentes serviços da União Europeia, as diferentes instituições, vão chamando. Portanto, há uma lista de candidatos, na grande parte no processo típico. Depois há outros processos para coisas mais específicas, em que depois ficam logo selecionados e recrutados ao mesmo tempo. Aqui é um processo de seleção primeiro e depois de recrutamento. Portanto, há uma lista de selecionados e depois as diferentes instituições vão chamando. Vão dizendo, este é para mim, aquele é para mim. E vão chamando os selecionados consoante o perfil que têm. Isto quer dizer que, por exemplo, se calhar, se há um departamento qualquer que está a falar sobre alterações climáticas, se há um biólogo nessa lista, eles muito provavelmente vão chamar o biólogo para eles. Uma coisa que se calhar terá menos interesse, um biólogo se calhar terá menos interesse, se estivermos a falar, não sei, do Tribunal de Justiça. Provavelmente não terá grande interesse em ter biólogos e, portanto, deixá-lo lá quietinho. Portanto, e vocês têm a oportunidade ou de aceitar ou de recusar quando alguém vos chama. Obviamente que se aconselho que as pessoas vão aceitando, porque a determinada altura não podem ser muito esquisitos também com aquilo que fazem. Até porque depois têm uma oportunidade de mobilidade muito importante dentro das instituições da União Europeia. É muito normal e, aliás, não só não é mal visto, como até é bem visto, as pessoas irem mudando um pouco de serviço. E há muita gente que trabalhou para o Parlamento, que vai trabalhar para a Comissão, que trabalhou na Comissão, que vai trabalhar para o Conselho. Portanto, há uma grande mobilidade interna dentro das instituições da União Europeia e se não estiverem contentes a fazer determinado trabalho, se acharem que estão a estagnar em determinada área, podem muito facilmente mudar completamente o rumo da vossa carreira em pouco espaço de tempo. Todo este processo, desde as candidaturas até à lista de candidatos, em geral demora 9 meses. Mais coisas, menos coisas, geralmente mais para mais do que para menos, que estas coisas geralmente, quando é para atrasar, traz um pouco mais. Depois, este é o site. Quando querem ver as oportunidades, têm aqui as listas de coisas, podem ver as oportunidades que vão chegando e depois, para se fazerem as candidaturas, podem fazer login naquela coisa lá em cima. Os testes de computador têm estes diferentes elementos. Há uma parte que é feita no principal, as 3 coisas, raciocínio verbal, numérico e abstrato, são feitas na língua materna, discernimento situacional na vossa, onde a parte do teste que é feita na segunda língua. No centro de avaliação, dia e meio, fazem vários tipos de testes, dos casos de estudos, de apresentações orais, entrevistas, exercícios de grupo, etc. Tudo este processo é na tal língua de trabalho, portanto, ou inglês, francês ou alemão. E estamos a tentar avaliar estes tipos de competências que eu disse no início. Portanto, o centro de avaliação funciona sobretudo para esta vertente da avaliação de competências. É então ligado a uma lista de candidatos, há um contacto, uma entrevista e celebram então um contrato. Portanto, esta entrevista serve simultaneamente para vocês perceberem se a pessoa que vos chamou, a instituição europeia que vos chamou e o departamento que vos chamou
têm interesse para vocês, tal como para eles perceberem se a pessoa que eles chamaram tem interesse para aquela unidade. Quando? Na primavera, portanto, geralmente em março, há uma vaga, um conjunto de vagas grande para recém-licenciados, portanto, para o chamado nível AD5. Os administradores que são geralmente recrutados nesta altura. Ao longo, no verão, linguistas e tradutores. No inverno, não licenciados com experiência, os tais assistentes de que falava. E depois, isto é uma... Vamos ter, por exemplo, em breve, um conjunto de pessoas para assistentes parlamentares. Direito à concorrência, também ainda temos mais uns dias para pessoas nessa área. Mas isto, apesar de ser o grosso daquilo que o European Selection Office faz, não é a única forma das pessoas também estarem associadas às carreiras na União Europeia. Há outras oportunidades para agentes temporários, contratos temporários, freelancers, agentes temporários, funcionários das administrações nacionais, que são chamados também, que podem passar para a administração da União Europeia, e estagiários. Isto são oportunidades que vão aparecendo, geralmente para suprir necessidades mais temporárias, grande parte delas pelo menos, e que a União Europeia também vai abrindo de vez em quando vagas para estas coisas. Não recebem não estão com este tipo de calendarização, são um pouco como os especialistas, aparecem quando é necessário. Portanto, é preciso estarem atentos ao site ou ao nosso Facebook para estarem atentos a estas oportunidades. O site provavelmente ainda é melhor, porque de facto, se nós somarmos sobretudo às instituições europeias, as 35 agências creio que são 35, as 35 agências que estão deslocalizadas pelos diferentes Estados-membros, estamos a falar, ao mesmo tempo, estamos a falar de dezenas de oportunidades, com centenas de vagas ao mesmo tempo, portanto, é melhor estarem, de facto, atentos ao site, que vai tentando centralizar este conjunto de oportunidades. O que é que eles fazem? Não interessa muito ver, eu vou passar-vos esta apresentação através dos serviços. Podem ver um pouco mais qual é a diferença de ser um freelancer, um agente contratado, ou um agente temporário, um agente contratado. Simplesmente são geralmente para suprir estas necessidades mais temporárias, como eu vos estava a dizer. Aquilo que poderá interessar mais aqui para vocês serão os estágios. Sei que há muita gente preocupada, ou geralmente há muitas pessoas preocupadas com isto e com vontade de encontrar um estágio que depois lhes permita aumentar a sua experiência profissional. Geralmente, para as grandes instituições, cada instituição gera o seu próprio programa de estágio. Geralmente, os estágios têm duração de 5 meses e geralmente há 2 edições por ano para uma destas instituições, ou pelo menos para as maiores instituições, 2 edições por ano. Muitas vezes no outubro, novembro, por aqui, e depois na primavera. Portanto, aqui, outono e primavera são 2 épocas-chave para as candidaturas aos estágios. Tanto para a Comissão como para o Parlamento, que são os 2 grandes centros de estágio. Cada uma destas instituições tem centenas de estagiários, centenas de estagiários cada vez. Depois, cada instituição tem outros estagiários. Há agora uma para um conjunto de vagas que está a abrir para o Banco Central Europeu, salvo eu, embora seja sobretudo para economistas e para economistas com uma vertente para a estatística, mas, como eu estava a dizer, há oportunidades por aí, oportunidades de facto não faltam. Termino a apresentação, espero que tenham gostado e ficado informados com isso e que estejam um pouco mais aliciados para aceitarem o desafio de uma carreira na União Europeia. Muito obrigado.